Chuvas continuam afetando Santa Catarina. A região da Grande Florianópolis deve ser a mais atingida e os reflexos já aparecem. A chuva forte também derrubou parte de uma ponte entre Jaraguá do Sul e Schroeder, no Vale do Itajaí. Na capital, o início da manhã foi marcado por acidentes de trânsito. Em um deles, um poste caiu sobre um veículo ocupado por um homem e uma criança. Empresário de Santa Catarina é condenado a 1 ano e 2 meses de prisão por venda clandestina de lotes imobiliários na cidade de Ituporanga. Itajaí, no Vale, será sede de um dos maiores torneios de robótica do país entre sexta e sábado. Tem ainda as condições do tempo com alertas e muito mais informações. Eu sou Graziane Biali e este é o SC Acontece ao vivo para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. Olha, a chuva continua afetando o nosso estado. Os alertas da Defesa Civil chamam a atenção para a Grande Florianópolis, onde a chuva de hoje pode superar o esperado para o mês todo. Na capital, os caminhões da prefeitura já drenam alguns lugares, assim, algumas ruas para evitar os problemas maiores. Alguns pontos de avenidas e viadutos já estão debaixo d'água. Tem também ruas alagadas e que estão sendo registradas na cidade de Palhoça, porque está complicando o deslocamento de veículos, causa riscos no trânsito também. Em São José, olha só, essa rua aí virou um rio, viu? E também por lá mais ruas inundadas. E claro que toda essa chuva tem trazido muitos transtornos e provocado acidentes, inclusive. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Júlia Matos, que está na Central de Monitoramento de São José. Boa tarde, Júlia. Quais são as recomendações e cuidados que a população deve ter em dias como hoje? Boa tarde, Grazi. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Então, além das ruas alagadas, as principais ocorrências registradas aqui pela Defesa Civil de São José foram no bairro Colônia Santana. Foram mais de 15 ocorrências. Uma equipe aqui da Defesa Civil vai sair agora com 5 ocorrências só de deslizamentos. A mais grave até agora aconteceu no bairro Vila Formosa. Foi um deslizamento que acabou chegando em 4 casas, né? Essas casas foram interditadas e evacuadas. Quem vai explicar mais um pouquinho para a gente é a secretária municipal de segurança, Andréa Grando. Andréa, quais as principais atividades da Defesa Civil essa manhã com tantas ocorrências? Bom, primeiro, a Defesa Civil está trabalhando sob o regime de plantão desde o início das chuvas. As chuvas vêm acontecendo desde sábado, de forma quase ininterruptas. Então, as equipes estão em constante regime de plantão, os telefones da Defesa Civil sempre ativos, o 199, a gente orienta a população que tiver alguma ocorrência no município de São José, o 199, o 153 da Guarda Municipal e também o Corpo de Bombeiros, o 193. Agora, pela manhã, as equipes continuam monitorando, atendendo as ocorrências, orientando a população, que é o principal que se pode fazer, garantir a segurança, garantir a vida da população. Perfeito. A gente sabe que São José aí está entre Palhoça e Biguaçu, né? Então o pessoal acaba usando não só a BR, mas as ruas aqui da cidade, né? Quais os principais cuidados que devem ser tomados? Bom, a nossa orientação, o nosso pedido é que quem não precisar de fato sair, não saia. São vários pontos de alagamento, nada muito grave, mas em baixadas com alguma dificuldade de trânsito. Isso então vai sobrecarregando as vias, o movimento vai ficando mais intenso. Então o nosso pedido é que as pessoas saiam só se necessário. Certo. A gente já tem números concretos do quanto choveu aqui em São José, quantas pessoas estão desabrigadas ou desalojadas? Não, por hora a gente não tem desabrigados, nós não montamos ainda, não houve a necessidade de montar abrigo, mas a Secretaria de Assistência Social que está nos apoiando já está de sobreaviso para que, se haja essa necessidade, a gente possa de forma rápida e eficaz montar. Mas, por enquanto, não existe números, não existe contagem de desabrigados. Ok. A Defesa Civil também vai continuar monitorando, né? A chuva vai seguir nos próximos dias. O que é planejado? A chuva, assim, oficialmente segue durante toda essa semana e talvez início da semana que vem. Então, assim, a gente está monitorando os pontos as áreas de risco, verificando a necessidade de interdição, também para já avisar antecipadamente a população. Certo, muito obrigada, secretária. Grazi, capital, né? Florianópolis também está em alerta e o prefeito Topázio Neto falou com a gente, olha só. Pessoal, nossas previsões estão se confirmando. Hoje, quarta-feira, dia 30, na chuvarada que nós tivemos hoje de manhã,
Em 1 hora, choveu mais de 50 milímetros. Isso é quase metade do que normalmente chove no mês de novembro inteiro. Portanto, eu tenho 2 pedidos a fazer. Se você puder permanecer sem se deslocar pela cidade durante o dia de hoje, seria muito bom, porque mesmo aquelas ruas com bom escoamento estão acumulando água pelo volume de chuva. E o segundo pedido, se você notar qualquer sinal de deslizamento, um muro rachado, uma árvore inclinada, um poste meio torto, ligue imediatamente no 199 na nossa Defesa Civil para receber todas as informações. Se for necessário, nós temos hotel contratado, alimentação, tudo para poder te dar a assistência necessária. E por último, desde ontem, as nossas equipes da Defesa Civil estão percorrendo diversas ruas da cidade que são sujeitas a alagamento em caso de muita água. Nós temos caminhões de hidrojato, maquinário no norte e no sul da ilha para dar suporte a essas ruas. Portanto, a situação ainda vai permanecer com muita chuva durante o dia de hoje e até o dia de amanhã, e nós precisamos nos manter alerta para cuidar das vidas das pessoas, do patrimônio das pessoas e passar por essa da melhor forma que nós pudermos. Fique alerta. Essas são as informações, Grazi. A gente vai seguir, então, acompanhando a situação das chuvas aqui na Grande Florianópolis, aqui na cidade de São José. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. Ficam aí também as recomendações, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre chuva e sobre os alertas da Defesa Civil. E olha, hoje pela manhã, um grave acidente envolvendo 2 veículos deixou o trânsito complicado em Florianópolis para quem estava indo sentido sul da ilha, na capital. Nossa equipe de reportagem chegou ao local bem próximo da hora em que o acidente aconteceu, por volta de 8h30 da manhã. De acordo com informações da Polícia Militar, um veículo Renault Duster aquaplanou na pista transversal à Via Expressa Sul e bateu em um poste. O poste atingido caiu sobre a rodovia sentido sul e atingiu um Gol que passava na hora exata do acidente. A motorista da Duster foi conduzida pelo SAMU para o Hospital Celso Ramos com ferimentos graves. Já o homem e a criança que estavam no Gol saíram ilesos. E neste grave acidente na Via Expressa Sul, onde o poste de iluminação pública, após uma forte colisão, acabou caindo sobre o teto deste veículo, um VW, e necessitou da intervenção das equipes do Corpo de Bombeiros com equipamentos mecânicos para romper a estrutura do veículo e poder chegar à vítima no interior deste veículo, o VW. O condutor deste veículo, um homem de aproximadamente 40 anos e também uma criança, estava no interior do veículo. Aparentemente o homem ele não sofreu ferimentos graves e já está nesta unidade do Corpo de Bombeiros recebendo os atendimentos necessários e será conduzido ao hospital, à unidade hospitalar mais próxima. A criança aparentemente também não sofreu ferimentos graves. Felizmente, o poste caiu sobre o veículo na exata posição onde não havia passageiros. Por isso, nada de grave ocorreu com o pai ou a criança. Os 2 foram conduzidos para o Hospital Celso Ramos para serem avaliados. As vítimas estão todas bem, na medida do possível. Claro que tem que ser feita uma avaliação mais detalhada, mas em princípio todas bem, sendo encaminhadas agora aos hospitais. E olha, a situação das rodovias no norte do estado permanece crítica devido às chuvas que não param de cair na região, né? A Serra Dona Francisca chegou a ser liberada na tarde de ontem, mas devido às chuvas fortes dessa madrugada, novas quedas de barreiras interditaram então a ligação entre Joinville e São Bento do Sul. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, não há previsão de liberação, pois devido ao grande volume de terra sobre as pistas, ainda não é possível que os veículos passem, né? Já na BR-280, a Polícia Rodoviária Federal informou que há quedas de barreiras na serra que liga as 2 cidades e a rodovia também está bloqueada sem previsão de liberação. E olha, a ponte da Trindade entre Jaraguá do Sul e Schroeder teve uma queda parcial também por conta da chuva forte ontem à noite. A equipe da Defesa Civil lá do município interditou o local depois que ocorreu o afundamento da cabeceira no lado de Jaraguá do Sul. Agora é preciso esperar o nível do rio Itapocuzinho baixar e então avaliar de que forma será feita a recuperação da ponte. A recomendação aí é para que os motoristas utilizem outros acessos. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre as condições do tempo e tem ainda as atualizações do caso do deslizamento de terra na BR-376, lá na Serra Dona Francisca. Não sai daí.
Estamos de volta com atualizações sobre o deslizamento, né? Foi identificada a primeira vítima daquele soterramento na BR-376, na conhecida Serra Dona Francisca, lá no norte do estado. O corpo já foi liberado, né? É do caminhoneiro José Maria Pires, de 60 anos, e foi liberado imediatamente porque a família reconheceu pelas primeiras imagens o caminhão com um container vermelho que ele dirigia. Pires era casado, tinha 5 filhos e morava em São Francisco do Sul. O corpo já foi liberado e será velado e sepultado nessa quarta mesmo, em São José dos Pinhais, no Paraná. Uma atualização hoje pela manhã do governo do Paraná estima que 30 pessoas tenham sido soterradas naquele acidente na BR-376, onde 2 pessoas já tiveram a morte confirmada. E olha, cerca de 200 pessoas já estão desalojadas por conta dessa chuva. E o trabalho da Defesa Civil Estadual não para. Quem traz os detalhes para a gente é o Alex Barros. A chuva registrada em Santa Catarina já provocou diversos estragos em ao menos 4 regiões do estado. Aulas foram canceladas, ruas chegaram a ficar alagadas e houve também deslizamentos em algumas regiões, incluindo na BR-376, que faz a divisa entre o Paraná e Santa Catarina. O deslizamento de terra provocou a interdição da rodovia nos 2 sentidos da pista e provocou também 2 mortes. Equipes do governo do estado seguem mobilizadas no trabalho de monitoramento da situação das chuvas e também a assistência à população afetada pelos altos volumes que atinge especificamente a região norte de Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil, a chuva deve persistir de forma volumosa até a tarde desta quarta-feira. Nós temos aí um quadro de impacto que não se encerrou ainda. Nós estaremos aí atentos até a sexta-feira, dado o grande volume de chuva que chega a Santa Catarina. E nós temos algumas frentes que estão sendo efetivas. A primeira frente é no campo da resposta, onde o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Ambiental estão promovendo as respostas necessárias no âmbito das suas atribuições. E bem como os nossos regionais, espalhados pelas cidades, onde faz uma assessoria, um apoio aos municípios para que possa fazer a decretação de situação de emergência, que pode receber itens de ajuda humanitária. A recomendação é de atenção aos alertas emitidos pelos órgãos oficiais do estado diante do risco de alagamento e deslizamentos. Ainda de acordo com a Defesa Civil, até o dia de ontem, Santa Catarina já registrou cerca de 200 desabrigados ou desalojados devido às fortes chuvas. Mantenha-se tranquilo, observe as recomendações dadas pelos órgãos de Defesa Civil Municipal e Estadual, certo? E prepare-se porque nós vamos ter bastante chuva. Os números que nós temos são os seguintes. Basicamente, os municípios da região nordeste do estado, que receberam muita chuva, eles estão decretando situação de emergência. Aqueles que não formalizaram ainda, estão encaminhando os decretos para que a gente possa fazer a homologação da atividade. Nós temos aí cerca de 200 abrigados e desalojados, e esse número é um número muito móvel, e também aí estamos prestando todo o apoio necessário com itens de ajuda humanitária, quando demandados aí por essa condição. É claro que as condições meteorológicas têm sido atualizadas a todo momento, dadas essas características que nós temos em Santa Catarina, mas de que seria necessário aí, de que as pessoas mantivessem-se informadas a respeito dessa condição. Pois é, e a quarta é mais um dia de chuva intensa que deixa todo o estado em alerta. Muita chuva na Grande Florianópolis, como a gente já mostrou, também no litoral sul e no litoral norte. Para esses lugares são esperados aí mais de 200 milímetros em 24 horas. Já no Vale e no Planalto Norte, chuvas se mantêm sim, mas em volumes menores do que os de ontem. E no oeste, pancadas de chuva que caem ao longo do dia. As temperaturas se mantêm na média dos últimos dias também. Ficam mais elevadas lá no oeste, onde a gente tem inclusive aí 30 graus para Concórdia. Temos também situação aí de chuva em Urupema, onde as temperaturas caem, ficam em 23 graus, Tubarão 25 graus, Florianópolis também 25 graus, Itajaí 23 e Joinville 23. Então a gente vê que na maior parte do mapa a chuva continua caindo e vai cair aí com bastante intensidade. E a tendência para amanhã, para quinta-feira, é que essa chuva continue, porém com menos intensidade. Mas ainda temos risco aí de deslizamentos, de alagamentos e
e tudo mais. Por isso a gente vai conversar agora ao vivo com a Ana Luísa Dors, que é meteorologista da Defesa Civil, sobre esses alertas que estão sendo lançados para todo o estado, porque a gente ainda tem muita chuva para vir, né, Ana Luísa? E é preciso ficar atento. Hoje à tarde, quais são as regiões que a gente deve ficar atento e como é que fica para amanhã também? À tarde a gente continua, né, com esse tempo fechado, chuva persistente e volumosa, principalmente no litoral, né, aqui na faixa litorânea, pegando também todo o Vale do Itajaí. Também temos previsão de temporais isolados para as áreas do meio-oeste e oeste. No extremo oeste é a região que está mais tranquila para hoje, né? Então, é esperado chuva para lá, mas não tão intensa também. Para amanhã, quinta-feira, essas condições se mantêm, com a chuva menos intensa, mas também com chance de temporais ao longo de todo o dia, em todo o estado. Na sexta-feira, essa chuva perde intensidade, mas não para. Ela continua, principalmente aqui na área do litoral, com chance também de temporais isolados para o interior. No sábado, que ela vai dar uma trégua ao longo do dia, mas não se descarta também chance de temporais isolados ao longo do dia também. E à noite, no sábado, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, a gente espera a intensificação desses temporais no estado inteiro. Então, o cenário geral não melhora muito, né, até o final de semana. Só no sábado ali dá uma tréguinha para dar uma secada no solo, mas o risco para deslizamentos, alagamentos segue muito alto. Em quais regiões, principalmente, Ana, a gente pode chamar a atenção para esses riscos, né? Porque a gente viu que no norte já está acontecendo bastante deslizamentos, a gente já tem registro também alguns aqui em Florianópolis. Essas regiões se concentram mesmo a atenção? Sim, se concentram. A gente está com um alerta máximo de deslizamentos para várias localidades aqui da Grande Florianópolis, do litoral norte, aqui do Vale do Itajaí. Os alertas seguem, os limiares, né, de alertas seguem batendo os limiares. Enquanto a chuva não parar, esse risco não tende a diminuir, né? Até porque o risco de deslizamentos ele tende a continuar 2, 3 dias após a parada das chuvas, porque o solo continua encharcado. Então, a gente orienta a população que, se não precisar sair de casa, principalmente no dia de hoje, que a gente tem, né, alagamentos em vários pontos aqui da Grande Florianópolis, principalmente, não sair de casa, evitar trafegar em locais alagados, evitar trafegar perto de rios e bacias onde esteja transbordando os rios, se proteger de pessoal que mora em área de risco, ficar atento a movimentos de massa, movimentos de terra, né? E ir para abrigos, a casa de amigos ou parentes, se notar que vai ocorrer algum deslizamento, não ficar dentro de casa. Saiam dos locais. Tá certo, Ana Luísa Dors, então, meteorologista da Defesa Civil, que está lá num trabalho intenso, junto com toda a equipe da Defesa Civil aqui do estado, monitorando todas as regiões. A gente agradece a sua participação. E olha, os recados, né, da Ana Luísa são os mesmos do prefeito e também da Defesa Civil já do município de São José. Boa tarde, Ana, e bom trabalho para vocês. Obrigada para vocês também. Obrigada. Agora a gente muda de assunto porque, olha, bandidos armados assaltaram uma cooperativa de crédito em Ilhota, no Vale do Itajaí. 6 pessoas foram feitas reféns e foram resgatadas pela polícia. O assalto ocorreu na manhã desta terça-feira, nesta agência da cooperativa. Informações da Polícia Militar dão conta de que 2 homens com armas curtas renderam os 5 funcionários da agência, além do vigilante, que foram feitos reféns. Os policiais interceptaram os bandidos ainda dentro do estacionamento da cooperativa. A polícia negociou com os criminosos e conseguiu, inicialmente, a liberação de 2 reféns. Com a chegada do Batalhão de Operações Especiais, a negociação se estendeu. Os demais reféns foram liberados e os bandidos rendidos de forma pacífica. Os 2 assaltantes, as armas usadas no crime e o dinheiro roubado da agência foram encaminhados para a Central de Polícia Civil. O local foi mantido isolado para a perícia. Um incêndio atingiu um galpão de materiais recicláveis em São José, na Grande Florianópolis, na noite de terça-feira. As chamas consumiram o material que estava no pátio do galpão em uma área externa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, por volta das 9 da noite, o fogo foi controlado. Apesar do incêndio com chamas altas, ninguém ficou ferido. O galpão fica no bairro Forquilhas, em São José. E olha,
O empresário de Santa Catarina é condenado a 1 ano e 2 meses de prisão por venda clandestina de lotes imobiliários na cidade de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. A prática ilegal foi investigada e denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Pelo menos 5 pessoas foram identificadas como vítimas. O Ministério Público de Santa Catarina investigou a prática do parcelamento clandestino de solo que estava sendo realizado no município de Ituporanga. Nada mais é do que um loteamento que estaria sendo comercializado sem qualquer projeto ou aprovação da prefeitura, sem registro de imóveis, sem autorização para venda. O empresário Léo Miller, condenado pela Justiça, estaria vendendo lotes não registrados, sem infraestrutura, sem pagamento de taxas e tudo mais que requer esse tipo de negócio. Pelo menos 5 pessoas foram vítimas do esquema, com prejuízo estimado de R$60 mil. E nunca receberam os tais lotes no bairro Vila Nova, na cidade de Ituporanga. Esse advogado representa uma das vítimas que teria comprado o terreno em loteamento que nunca saiu do papel. Houve a condenação por este crime de parcelamento clandestino de solo com pena de reclusão. Essa condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso dela. Agora inicia essa fase de cumprimento desta pena. Neste caso, houve um modus operandi um pouco peculiar, porque eram utilizados contratos que tinham uma roupagem de parceria de investimento, mas na verdade o seu bojo, o seu mérito dizia respeito exclusivamente a uma compra e venda típica. E aqui cabe uma recomendação: sempre procurem auxílio jurídico especializado de maneira prévia, quando forem fazer qualquer transação imobiliária com qualquer empresa ou pessoa física que seja. Porque é importante averiguar se essa pessoa, se essa empresa pela qual vocês estão contratando para construir esse sonho para vocês é saudável, se ela tem condições de entregar, se o objeto que ela pretende fazer é possível, é lícito, se respeita a legislação e principalmente se os contratos que vocês estão firmando possuem cláusulas abusivas, ilegais ou coloquem vocês em excessiva desvantagem. Com o processo transitado e julgado, não cabe mais recursos. A pena é de 1 ano e 2 meses de reclusão, mas apesar disso deve ser cumprida em regime aberto. O Ministério Público ainda investiga outros processos pelas mesmas irregularidades envolvendo o empresário. Nós tentamos contato com a defesa, mas não responderam aos nossos questionamentos. E hoje a gente vai falar aqui no estúdio do projeto Justiceiras, criado pela advogada Gabriela Mansur, que também é presidente do Instituto Justiça de Saia. O projeto Justiceiras surgiu durante a pandemia e reúne voluntárias para prestar serviços de advocacia, psicologia, assistência social e de medicina a mulheres que precisam de auxílio. A Gabriela já está aqui com a gente, muito bem-vinda, Gabriela. E eu já começo te perguntando como é que funciona esse projeto. Eu que agradeço o convite, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Esse projeto, ele funciona como um canal de denúncias de fácil acesso para a mulher que sofre violência e não consegue ir até uma delegacia, não consegue ir até o Ministério Público, Casa da Mulher Brasileira ou qualquer outro equipamento que possa atendê-la. Ela consegue fazer essa denúncia mandando uma mensagem pelo WhatsApp, em que ela recebe um link. É um formulário básico com perguntas necessárias para que nós possamos avaliar a situação dela. A partir do momento que ela preenche, isso vai para um grupo, automaticamente, é um grupo de encaminhamento, que nós temos voluntárias treinadas para analisar rapidamente aquele caso e enviar para as voluntárias que vão atender aquela vítima. Então, em menos de 24 horas, Grazi, nós já temos uma advogada, uma psicóloga, uma assistente social e uma mulher que vai fazer a parte do acolhimento para atender essa vítima, fazer os encaminhamentos necessários, os atendimentos, as orientações e salvar essa mulher da violência. Você pode pedir ajuda, qualquer tipo de violência, nós vamos te dar toda a orientação, fazer os encaminhamentos para as autoridades competentes em menos de 24 horas. Olha só que interessante, né? E são voluntárias, são mulheres, né? Por isso o nome, inclusive, Justiceiras, né? Instituto, são mulheres que se uniram justamente durante a pandemia. Sim, durante a pandemia, eu como promotora de justiça percebi que as mulheres não estavam buscando apoio, não estavam denunciando, não estavam tendo acesso ao sistema de justiça porque os processos não vinham para mim. Não vinha
prisão em flagrante, não vinha a medida protetiva e eu percebi que elas estavam sofrendo violência, porque todos e todas nós percebemos que aumentou a violência contra a mulher e elas não estavam conseguindo pedir ajuda. E eu montei esse grupo pelo WhatsApp para que essas mulheres pudessem acessar. E eu lancei isso nas minhas redes sociais, que é o @Justiça de Saia, e em menos de uma semana eu tinha 100 pedidos de ajuda. E aí, preocupada com essa situação, eu pensei, como que nós vamos atender? E eu me lembrei de muitas mulheres que sempre pediram para ajudar nos projetos. Eu peguei e lancei também o link para as mulheres se inscreverem voluntariamente. E hoje, depois de 2 anos e meio, nós temos, Grazi, 13 mil mulheres inscritas como voluntárias justiceiras em todo o Brasil, em 27 países do mundo, e já atendemos, sabe quantas? Mais de 13 mil mulheres em situação de violência. Olha só que interessante, porque daqui de Santa Catarina, então, a gente já está ajudando aí o mundo inteiro, mulheres que sofrem violência no mundo inteiro. E aí você falou agora há pouco, qualquer tipo de violência. Dá exemplos pra gente do que são esses tipos de violência. Bom, nós temos 5 tipos de violência que estão na Lei Maria da Penha. Nós temos a violência física, que é o empurrão, o soco, é o sofrimento no corpo da mulher. Nós temos, pode deixar marcas ou não, um soco no olho deixa roxo, um puxão de cabelo é uma violência física, mas não deixa marca, um empurrão, um tapa no rosto, essa é a violência física. Temos a violência psicológica, que é aquela que camufla os sinais de violência, não deixa marcas aparentes, mas fere a alma da mulher. É a perda da autoestima, é a desqualificação, é o controle, é a posse que impede a mulher de ser ela mesma, impede ela de fazer as coisas que ela quer fazer e tem direito de fazer. Afasta da família, isola dos amigos, impede de trabalhar, então a mulher fica totalmente dependente economicamente e emocionalmente daquele agressor. A violência sexual, que é qualquer ato sexual contra a vontade da vítima, muitas vezes independe de violência ou grave ameaça, uma importunação sexual no transporte público, um ato sexual numa balada ou em qualquer local público que passar a mão no corpo ou nas partes íntimas dessa vítima, e mulheres que são estupradas em situação de vulnerabilidade, que são menores de 14 anos, mulheres que são acometidas por alguma doença ou deficiência que as impeçam de reagir, e situação de vulnerabilidade, qualquer situação em que ela não possa esboçar uma defesa, embriagadas, ou mulheres que estão sob efeito de drogas, ou mulheres que estão sob alguma situação que a impeçam de reagir, como por exemplo o caso do João de Deus, que eu fui uma das promotoras que recebia as denúncias, e ele abusava da fé e da ameaça espiritual para abusar sexualmente dessas mulheres. E esses direitos das mulheres foi tema, inclusive, de uma participação sua na Assembleia, né? Um debate sobre a questão do direito das mulheres. É isso? Você participou? Participei ontem, agradeço mais uma vez o convite, fui muito bem recebida por todo esse movimento de mulheres aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, também pelo prefeito, estive com o prefeito ontem de Florianópolis e com a bancada feminina da Alesc. Nós fizemos todo um debate sobre violência contra a mulher e o que nós podemos fazer para retirar o Brasil do 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. É isso que nos preocupa. Nós estamos aumentando serviços, aumentando leis, aprovando leis, mas ainda nós não conseguimos diminuir essa violência. Muito bem, muito obrigada, Gabriela, por todo o seu trabalho, né, doutora Gabriela, aí fazendo a diferença na vida de uma centena, milhares de mulheres, junto com muitos voluntários. A gente vai agora para um rápido intervalo e já já a gente volta com o SC Acontece para falarmos de bons exemplos na educação. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e olha, Itajaí no Vale será sede de um dos maiores torneios de robótica do país entre sexta e sábado. É a etapa regional do torneio SESI de Robótica com 40 equipes catarinenses. A gente foi conferir como os competidores estão se preparando para a disputa. Para os amantes de Lego, essas peças jogadas são um convite para a diversão. Mas para esse pessoal, a brincadeira é um pouco mais séria. É o projeto de tecnologia e inovação que deu tão certo que será levado para um dos maiores concursos de robótica do Brasil. Luísa, Rafael e Lucas integram a equipe Tainha Tech. Eles são responsáveis pela criação, desenvolvimento e testagem de robôs automatizados. Foi bem difícil, a gente precisou estudar bastante como a gente fazia. Acho que a gente fez uns 5 robôs de teste para chegar num modelo final, assim, para decidir mesmo. Aí foi tentando, tudo questão de treino, de persistência ali, mudava algumas peças que não funcionavam, até chegar no resultado que está fluindo.
O professor Luciano é técnico dessa equipe e na competição sua maior responsabilidade será apoiar os alunos. A minha função é organizar a gestão do tempo deles, a agenda, cuidar dos treinamentos, mas eu não posso influenciar em nada assim na programação, no robô, tanto que no dia do evento eu não posso nem tocar no robô. Eu tenho que só olhar, né, e curtir de longe assim, fica aquele nervosismo, aquela ansiedade de ver o que eles vão fazer, né? Nesta edição, o tema é energia e esses robôs devem estar prontos para oferecer soluções criativas para problemas já solucionados no torneio. As regras e etapas de montagem estão espalhados pelas paredes da sala usada pelos estudantes. E quanto mais próximo do torneio, mais o nervosismo aumenta. Estamos preparados, mas o nervosismo não tá muito a mil, assim, a flor da pele. A gente quer que dê tudo certo, né? Porque a gente se empenhou muito, a gente dedicou muito tempo ao projeto. Então, espero que a gente consiga ter um bom resultado e um bom empenho. Enquanto a Tainha Tech está em busca da classificação, outra equipe já tem os pés em torneio nacional. A tecnologia dessa vez é a criação de mini carros de Fórmula 1. E olha que nesse projeto aqui, os carros são velozes como os originais. Os carrinhos, que podem chegar a 90 km por hora, possuem peças planejadas pela equipe, que tomam forma em uma impressora 3D. E aprender faz parte de todo esse processo. Prova disso foi a criação de um teste de aerodinâmica do zero, totalmente autoral. Então, tudo que a gente explora aqui, a gente já tem bem detalhado dentro da nossa escola, o que foi muito importante para o nosso desenvolvimento como equipe. Também a parte toda de convivência, que no início é complicado, a gente começou com uma equipe nova, mas foi tudo bem construído, bem trabalhado como equipe e a gente conseguiu chegar muito longe. A experiência vivida na sala de tecnologia já inspira os alunos para a escolha de futuras profissões. A participação já deu frutos. Um deles que trabalha que é da engenharia e que já recebeu propostas para estagiar na Mercedes, em São Paulo. Eu tenho também uma menina que atua no marketing, a Carol, que quer fazer jornalismo, que quer continuar com isso. Então, eu acho que a robótica traz isso para eles, né? Traz grandes oportunidades, não só para a área de tecnologia, mas para tudo. Eles se descobrem aqui dentro. A competição será no SESI de Itajaí, que está organizando a estrutura para receber os competidores entre sexta e sábado. Que bacana, hein? Olha, falando em educação, uma professora da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis lançou um CD com músicas infantis. O álbum tem 10 músicas autorais e foi criado para inovar e agitar o aprendizado das crianças de 4 a 6 anos do Núcleo de Educação Infantil Municipal Lausimar Maria Laus, que fica localizado no Rio Vermelho, norte da ilha de Santa Catarina. E hoje, a professora Cristina Siben está aqui com a gente no estúdio para falar sobre essa iniciativa. Muito bem-vinda, professora! Boa tarde. Gente, olha, ela já veio aqui preparada, veio com o violão, porque daqui a pouquinho ela vai cantar pra gente um pouquinho das músicas. Mas eu quero saber como surgiu a ideia desse projeto. Bom, a ideia, na verdade, iniciou através de uns livros, umas histórias infantis, né? E depois eu resolvi transformar em música, né? Para ajudar mesmo, né? No processo ensino-aprendizagem, né? Porque a música ela é uma ferramenta muito valiosa na educação, infantil principalmente, né? É verdade. E você já tem contato com música há bastante tempo, né, Cris? Sim, tenho. Desde a infância, né? Que a minha mãe tocava acordeon, era professora de música. E assim, a minha família sempre teve a música muito presente. Meus irmãos também tocam instrumentos. Mas eu até fiquei um tempo assim, sem tocar o instrumento mesmo, retomei assim depois de muito tempo. Mas a partir daí eu comecei a pensar nesse projeto. Isso. Mas, na verdade, o projeto ele não foi excepcionalmente feito para músicas, né? Começou com histórias que você criou. Conta um pouquinho sobre isso. Isso, então. Eram livros infantis que eu gostaria de falar, de trazer o que normalmente está no meu planejamento anual, né? A relação com a natureza, tudo que eu trago de planejamento, né? Eu comecei então a trazer para a música, para facilitar, aprimorar e também diversificar o meu trabalho. Muito bem, então assim, eu sei que são várias histórias, mas você pode cantar uma das suas histórias pra gente?
Sim, vou então começar com A Tartaruga Cuidado, que foi meu primeiro livro, e depois foi o primeiro que eu transformei em música. Pode ser. Tartaruga, cuidado, isto não é água viva, é sacola plástica. Quem jogou não foi legal e não sabe que isto faz mal. O mar tem muitas coisas que não são do mar. Lixo do homem que não sabe amar o mar. Não sabe amar o mar. Que lindo, professora. Eu imagino que para as crianças ouvir as músicas, que são as histórias, é muito emocionante, né? Como é que é essa relação? Sim, as crianças gostam bastante, elas participam, se envolvem, né? Cantam, decoram a letra. Então, elas participam bastante mesmo. Muito bem. Bom, a gente sabe, né, que o ensino-aprendizagem, ele é muito, principalmente nesse início, né, ele é muito esse contato da professora com o aluno, né? E aí fazer parte desse momento é bem importante e com isso você consegue transformar. Exato, consigo sim. E a música é muito importante na educação infantil, principalmente, né? Porque ela realmente consegue transformar, né? Qual é o canal sociedade. do YouTube? Cristine Sieben, está com esse nome, Cristine Sieben. E no YouTube e no Spotify também, é o mesmo nome, Cristine Sieben. Muito bem, então aí ó, fica a dica para os papais, né, acessarem já e mostrarem para as crianças. A gente agradece, o SC Acontece de hoje vai ficando por aqui também com um pouquinho mais de música da professora Cris. Obrigada, eu que agradeço o convite.